Olá meus amigos, olá meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja sobre todos vocês. Graças a Deus estamos aqui mais um momento podendo aprender com as escrituras de nosso Deus, amém? Pessoal, estamos entrando hoje nas cartas de Tito, olha que Paulo enviou para Tito. Tito de número 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, o nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja o quê? Seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, que não seja orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento e nem ávido por lucro desonesto. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado e tenha domínio próprio. E apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar o que se opõe a ela, pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. E não deem atenção a lendas judaicas e não a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro, e de fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra. Amém? Graças a Deus por isso. Meus amados, aqui a gente vê que Paulo procura dar instruções a Tito, especificamente para a organização da igreja, né, que está ali localizada em Creta. E o desafio de Tito ali era lidar o quê? Com mestres insubordinados e a perversão das pessoas daquela época. Então, Paulo está se apresentando aqui como servo de Cristo, né? E a gente vê essas expressões aqui, servo de Deus, né, como ele se apresentou aqui a Tito, como Romanos, Gálatas, Filipenses, algo ali comum, né? E Tito é para Paulo, meus amados, um filho querido. Daqui que ele tira a referência a Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum. Por que nossa fé comum? Porque, meus amados, é o mesmo Espírito que está nos dois. Testifica, amém? As vontades, a visão, o direcionamento, todas as coisas são em comum, porque é o mesmo Espírito. Não tem confusão, não tem distorção, porque é o mesmo Espírito. É o Espírito de Deus que está agindo em ambos, amém? Trazendo o quê? Trazendo fundamento na esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Então a gente vai vendo aqui que Paulo começa a trazer essas instruções a Tito sobre o quê? Liderança de igreja. Ele traz aqui a vocação para o ministério, que deve ser o quê? Confirmada pelo bom testemunho. Paulo indica a Tito quais as características que ele deve observar antes de nomear qualquer um que venha dirigir ali na igreja. Então, meus amados, nós filhos de Deus, que estamos caminhando, né, para essa vitória que está em Jesus Cristo, né? Mediante essa visão, nós estamos sendo aprimorados dia após dia. E nosso testemunho tem que ser um testemunho positivo, não negativo. Eu sei, meus amados, que no momento que o Senhor nos separa e começa a nos lapidar, que começa a nos limpar, meus amados, é notório que simplesmente vai ser expelido isso. E às vezes demora um pouco. Mas Deus está trabalhando em nossas vidas. E a nossa obrigação é o quê? Ter a mente e a consciência de que tudo está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. E nós temos que dar um bom testemunho. Não é só de palavras que nós temos que abençoar as pessoas, com testemunho de vida também. Amém? Porque as pessoas estão nos observando, está vendo a diferença. Está vendo que nós estamos mudando. Está vendo que a nossa conduta está sendo diferente do que o mundo prega. Amém? Então ele está falando que pessoas desajustadas, pessoas caloteiras, gananciosas,
beberrões, antipático, antissocial, elas não podem de maneira nenhuma dirigir o que? A igreja de Deus. Amém? Essas características não podem fazer parte de uma pessoa que está à frente de uma obra, à frente, né, liderando um grupo, pessoas. Temos que ser, meus amados, ao contrário, o oposto disso. Então Tito aqui ele é instruído a permanecer na palavra de Deus. Né? A insubordinação de alguns pode levar uma congregação à ruína, meus amados. Por isso, aqui a gente está lendo de Tito 1, 10 ao 14, que ele está trazendo a instrução para permanecer o quê? Na palavra de Deus. A perversão das pessoas lá em Creta, meus amados, havia chegado a um tal ponto que muitos líderes ali estavam pregando por ganância. E famílias inteiras estavam sendo o quê? Arrastadas por eles, destruídas por eles. Literalmente por causa da ganância. Então Tito aqui é instruído a combatê-los de forma enérgica, com a genuína palavra de Deus. Tem que trazer exortação, mas com a palavra de Deus. Amém? Então a gente está vendo aqui qual é a diferença entre os puros e os impuros. Paulo encerra Tito 1 dizendo a Tito, meus amados, que puros e impuros têm pontos de vista bem diferentes. Isto por causa da mente de cada um. Os puros têm a mente de Cristo. Amém? 1 Coríntios 2,16, Paulo diz a respeito disso, a respeito dessa mente. Olha que ele diz: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? E o Espírito Santo, meus amados, os leva a pensar nas coisas do alto. Amém? Quando você está servindo a Deus, sendo fiel a Deus, meus amados, não é você que está sonhando, pensando, tendo direção, é o próprio Senhor que testifica no seu coração para que isso venha a se acontecer. Amém? Filipenses 4:8, olha que a palavra de Deus diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Então a nossa mente de Cristo, meus amados, que está em nós, tem que pensar nestas coisas. Coisas puras, coisas amáveis, de boa fama. Amém? Coisas justas, coisas que louvam a Deus. As demais coisas, meus amados, joga fora, que não provém de Deus. Amém? Então, em contrapartida aqui, os impuros, eles estão o quê? Com a mente corrompida. Eles não conseguem discernir perfeitamente o que? A justiça de Deus. Por isso que você vê tantas pessoas com uma cegueira espiritual, meus amados, que não entende e não compreende nada. Amém? Então, nós que estamos tendo essa rica oportunidade de termos o discernimento do que é puro, do que é santo, possamos assim levar também aos demais essa palavra. Amém? Deus te abençoe, meus amados. Fique na graça e na paz de Jesus.